Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças ao bom Deus, estamos aqui mais uma noite, mais um dia reunidos, podendo desfrutar da palavra de nosso Deus, a qual enriquece cada dia mais os nossos corações, a termos direcionamento para vivermos uma vida de integridade. Amém? Graças a Deus, estamos, acredito que no 20º dia já que estamos falando a respeito do livro Kryptonita. É muito gratificante, né? Estamos estudando, estamos adquirindo conhecimento, porque uma pessoa sem conhecimento, sem direção, a gente sabe que é suscetível a muitos e muitos erros, falhas. Por isso que é muito importante a gente estar buscando cada dia mais no nosso Deus, na palavra de nosso Deus, o direcionamento. Amém? Boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Então fique comigo até o final, vou tentar ser breve. Amém? E hoje nós falaremos a respeito de arrependimento. Pessoal, essa palavra é fundamental para servirmos ao Senhor. Porque sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há condições de nos relacionarmos com Deus. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é decaída. A nossa natureza, ela tem o pecado instalado. Porém, aqueles que se arrependem, reconhecem a necessidade de uma transformação, né? Entra na aliança de Jesus Cristo, quando aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é batizado nas águas e passa agora a ser uma nova criação, né? Passa a ter o quê? A natureza divina compartilhada conosco. Então tudo se fez novo. Então é necessário arrependimento. E essa palavra, ela nunca deverá sair dos sermões, né? O arrependimento é muito necessário. Então vamos lá. O que a gente aprende com arrependimento? Essa palavra arrependimento. Eu separei aqui do livro Kryptonita, né? Que tem como escrito Enciclopédia Bíblica de Baker, acho que é assim que se pronuncia, Baker, que declara que o arrependimento é literalmente uma mudança de mente. Então o que acontece? Quando nós temos essa transformação, essa mudança de mente, isso influencia em todos os quesitos das nossas vidas, seja emoções, sentimentos, direcionamento, conduta, comportamento, tudo isso tem que ser transformado. Então, quando nós arrependermos verdadeiramente do estilo de vida que nós temos, do estilo do comportamento, conduta que nós temos, nós passamos agora a ser uma nova criatura, né, com uma mente transformada. Então o que acontece? Literalmente uma mudança de mente, e não em relação a planos, intenções ou crenças particulares, não é só isso, mas uma mudança na personalidade integral, inteira, né, de um percurso pecaminoso para agora aos braços de Deus. Isso é arrependimento. Então, arrependimento certamente envolve a mente, mas só que vai mais além do que isso. Por quê? Porque envolve a nossa vontade e as nossas emoções. Aqui mora um grande perigo, né? As vontades, as emoções. Por quê? Olha que em Mateus 15, a partir do verso 19 e o verso 20, nos diz, ele fala assim, olha, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Então, da onde que Jesus está falando aqui em Mateus? Sai do coração. Então, igreja, quando a gente ouve algo, isso que a gente ouve desce para o coração. Se a gente guarda essas coisas no coração, o coração manda o comando para a mente. Então, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, ela desce quando você guarda, desce para o coração. Aí você executa estas coisas. Por isso que Jesus disse que pois do coração saem os maus pensamentos. Então, por isso que nós temos que ter essa reverência, temos que ter esse cuidado, né, do que nós deixamos entrar, do que nós observamos com os olhos, ouvimos com o ouvido, o tipo de conteúdo que entra dentro de nossas vidas. Então a gente vê que o mundo hoje em dia, a fórmula que ele está trazendo informações para as pessoas, você vê que no fundo de tudo isso traz uma destruição terrível no coração e nas famílias. Por quê? Porque desce no coração das pessoas e isso vira intento. E isso daí faz o quê? Faz a corrupção saltar, ser executada. Então, pessoal, o comportamento, seja espontâneo, seja habitual, ela origina-se nas nossas partes mais profundas.
Então não é uma coisa superficial, é profunda. Por isso que nós vemos tantas pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas vivendo uma profundeza tão terrível de dor, de sofrimento. Por quê? Porque o coração guardou, reteve tantas coisas, tantas perdas, tantos sofrimentos, tantos traumas, e essa pessoa não consegue se libertar, então ela fica frustrada. Ela fica escravizada por isso. Então por isso que Jesus disse, olha, é do coração que saem estas coisas. Né? Então, nós temos que entender que se tudo necessário para o arrependimento fosse a única mudança do nosso intelecto, então Jesus teria dito que, né, esses comportamentos vêm da nossa mente. Não, ele falou que vem do coração. Provérbios 23:7 diz assim, ó, como imaginou na sua alma, assim é. Então, igreja, nós temos que ter a responsabilidade, né, e a sabedoria de analisar o que está guardado em nosso coração. Amém? Então a forma como vemos a vida dentro de nós dita as nossas ações, isso daí é com certeza, né? Ou as respostas, e essas nos definem. Talvez, né, a gente esteja pensando assim, eu não quero ser definido pelo meu comportamento, mas infelizmente isso é uma verdade. Por quê? Não podemos ignorar a palavra que Jesus diz lá em Mateus 7,16, que ele fala assim, ó, vocês os reconhecerão por seus frutos. Você já parou para perceber que você está sempre não só falando, mas também você está ditando através do seu comportamento? Você já parou para perceber que muitas das vezes você não está falando nada, mas as pessoas estão analisando o seu comportamento? Às vezes você não está pregando, mas o jeito que você, né, se comunica nos seus hábitos, nos seus comportamentos, está falando mais do que as suas próprias palavras? É isso, vocês os reconhecerão por seus frutos. As pessoas darão frutos de qualquer jeito, sejam frutos bons ou frutos ruins. Né? A verdade é que somos definidos por nossas ações, isso daí é inevitável, não pelas nossas intenções. Intenções, podemos ter as melhores intenções, mas é as nossas ações que vai testificar de fato o que tem no nosso coração. Isso marcou muito meu coração uma vez, que eu estava estudando sobre Davi. Eu até fiz uma pregação sobre isso, que quando Davi foi querer buscar a arca da aliança para trazer para o reino, as intenções de Davi eram das melhores. Davi estava ou não estava bem intencionado? Com certeza, trazer a presença de Deus para de volta para Israel. Oxa, é uma intenção digna, louvável. Porém, não era só a intenção que importava. O comportamento dele também envolveu muito. Até então, por ele não ter sido preparado de como se comportar diante da presença de Deus, de como carregar a presença de Deus, ele foi mal instruído, certo? Ele foi bem intencionado, mas mal instruído, e quando ele chegou ali para trazer a Arca da Aliança, uma pessoa morreu, perdeu a vida. Por quê? Porque Davi não soube conduzir a Arca da Aliança da maneira correta. Você está parando para entender como que funciona? Então não basta só ter boas intenções, as suas ações têm que estar bem condizentes com a palavra de Deus. Amém? Então a gente tem as diferenças filosóficas que a gente tem visto que tem crescido demais, até dentro das igrejas, que está fazendo, infelizmente, né, um estrago muito grande através de pessoas que realmente não sabem se posicionar diante da palavra de Deus. Então, diferenças filosóficas, isso nos leva a uma das enormes diferenças, né, do ministério dos tempos modernos, das igrejas atuais. Por quê? Especialmente que a gente vai vendo que um vasto número de líderes adotou a mentalidade, né, a fim de alcançar os perdidos, mas de uma forma negligenciada, posso assim se dizer. Por quê? Porque hoje a gente vê que muito pouco vem sido confrontado dentro das igrejas. Por que confrontado? Confrontado para o arrependimento. Hoje a gente vê claramente as igrejas, isso daqui eu estou dizendo assim porque é uma escala muito grande. Poucas igrejas, poucos líderes, poucas pessoas realmente vêm abordando e confrontando as pessoas para o arrependimento, trazendo a questão do arrependimento, a necessidade, a urgência, para que nós possamos se voltar para Deus, para que as pessoas que estão perdidas possam realmente se arrepender daquilo, reconhecer que estão sendo erradas, e elas possam retroceder daquele caminhar e se lançar aos braços do Senhor. Esse é o propósito do Evangelho. A gente vê, né, João Batista ali prenunciando a vinda do Messias, e ele começou abordando o arrependimento. Olha, arrependei-vos, é necessário, é urgente, né? Uma vida para com o Senhor, ela inicia através do arrependimento. Porque sem arrependimento não tem perdão. Sem arrependimento não tem condições de um relacionamento íntegro com o Senhor.
né? Porque o nosso Deus, ele é santo e ele é justo. Ele é perfeito. Então, para nós nos comunicarmos com ele, nós temos que estar falando a mesma língua. Nós temos que estar tendo uma vida, né, digna, tendo uma vida reta para que a gente possa conseguir se comunicar com ele. Então, pessoal, é muito, muito importante a gente ver, né, que o evangelho em que não há confronto, ou seja, permanecer positivos e evitar identificar os pecados que exigem um comportamento, né, como tal abordagem conscientes ou não, tornamos como vendedores ali que tenta persuadir o comprador sobre os benefícios de um item que, na verdade, a gente deixa, né, a pessoa ali, vamos supor assim, deficiente, sabe? Uma pessoa que está passando a informação do evangelho, mas ela está passando parcial. Então, a gente vê claramente, assim, né, muitas pregações, olha, Jesus é amor, Jesus é maravilhoso, Jesus, ele te ama. Você quer aceitar Jesus? Você quer ter uma vida transformada? Sim, eu quero. Mas a pessoa, ela não abrange tudo, ela não abre o leque do evangelho explicando, olha, para você ser alcançado, para você conseguir, né, se tornar filho, né, de Deus através do sangue de Jesus Cristo, você precisa se arrepender dos teus maus caminhos, do seu comportamento, ou seja, você tem que entender que existe um antes de Cristo, um depois de Cristo. Então o que acontece? Né? O evangelho, ele tem que ser literal, ele tem que ser transparente. Amém? Não podemos ali falar simplesmente um pedaço do evangelho que é muito agradável, que é muito gostoso de ouvir, e não ouvir também a exortação que conduz ao arrependimento para que uma pessoa realmente viva o pleno do evangelho. Então a pessoa, ela não tem argumento, né, lá na frente, fala assim, olha, ninguém me falou, né, que eu tinha que parar com essas práticas, que eu tinha que realmente, né, me abster disso, que eu tenho que realmente, né, largar a mão destas coisas para me poder servir ao Senhor. Né? Às vezes as pessoas colocam só a responsabilidade no Espírito Santo de Deus, que ele vai transformar. Sim, ele transforma, mas nós que somos líderes, nós que estamos à frente, falando da obra do Senhor, falando das palavras, temos que ser sinceros, temos que ser, né, transparente em falar realmente o que a palavra ensina, o que a palavra exorta. Amém? Então a gente vai vendo, né, em Mateus 23:13, olha o que a palavra de Deus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Por que hipócritas? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens e vocês mesmos não entram e também não deixam ninguém entrar no reino. Então por quê? Então o nosso desejo de eliminar o legalismo, ele é correto. Não há essa legalidade dentro da igreja. Não é assim o meu achismo, o meu querer, a minha vontade, o meu eu. Não, igreja. Nós temos que entender que a palavra de Deus é viver a palavra de Deus. Amém? Né? A gente tem que entender que será que devemos evitar o verdadeiro ministério do Novo Testamento por medo de escorregar? Será que a gente tem que realmente ser omisso às palavras verdadeiras? Será que nós temos que falar só parcialmente sobre a palavra de Deus? Não. Por quê? Né? A gente sabe que o evangelho, igreja, ele é transformador por si próprio, mas nós também temos que ser íntegros com a palavra de Deus. Amém? Falar a verdade. Por quê? Porque a verdade, ele é o fator determinante, não é os números. Que nem a gente vê, infelizmente, acontecendo muito disso, as pessoas, por medo de perder seguidores, medo por perder membros em suas igrejas, eles acabam omitindo, escondendo, né, a questão de arrependimento, de que as pessoas têm que realmente largar o pecado, a prática do pecado, para servir ao Senhor de todo o coração. Então o que acontece? Não é, né, os números que são importantes, não é se eu estou com uma igreja lotada, se eu estou com 1 milhão de seguidores. A gente tem que ter a consciência, pessoal, de que nós estamos transmitindo a verdade, que nós estamos realmente alimentando o povo com a palavra verdadeira. Amém? Não é só a questão do amor, nós temos que falar também a questão da justiça, do juízo, do arrependimento. Porque se não houver arrependimento, a gente se torna pessoas frustradas, pessoas, né, incapazes de ter um relacionamento profundo com Deus. Amém? Então, é isso daí que a gente tem que entender, porque não podemos esquecer de modo algum, igreja, de modo nenhum, o preço que é seguir Jesus. Seguir Jesus não é pouca coisa, é muita coisa. Por quê? Porque se a gente ignorarmos, né, o que Jesus diz claramente, olha, quer ser meu seguidor, quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é uma responsabilidade muito grande. É um
como que eu posso te dizer, é um posicionamento muito profundo. Você consegue analisar só simplesmente essa pequena frase? Negue a si mesmo. Né? Vamos assim desmiuçar essa palavra, negar a si mesmo. O que eu tenho que negar em mim? Olha, fala muito alto esse estilo de vida que eu tenho. Isso está afetando o meu relacionamento com Deus? Eu tenho que tirar. Bom, então vamos falar coisas assim óbvias e corriqueiras assim. Eu gosto muito de futebol, né? E o futebol fala mais alto do que realmente eu me confraternizar com os meus irmãos, do que eu frequentar as reuniões de louvor ao Senhor. Bom, isso bate mais forte no meu coração, então eu tenho que me abster. Ou seja, porque isso me domina. Não pode. Buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, ou seja, tudo aquilo, para pensar, tudo aquilo que fala mais alto do que você louvar a Deus, do que você buscar a Deus, são coisas que a gente tem que se abster, tem que renunciar. Por quê? Porque eu não tenho controle e domínio sobre aquela tal coisa, mesmo ela sendo lícita, mesmo ela sendo boa. Então, igreja, você viu a responsabilidade que é servir ao Senhor? Você vê a responsabilidade das palavras de Jesus dizendo, negue a si mesmo. Em primeiro lugar, negue a si mesmo. Servir ao Senhor, entrar por essa porta, tudo bem? Boa noite, Rita. Entrar por essa porta que é estreita, o caminho que é apertado, é renúncia, igreja. É arrependimento. Sabe, é muito poderoso a palavra de Deus quando a gente começa a analisar assim, o profundo. A gente fala assim, poxa, Saul, né, eu gosto muito de enfatizar sobre esse contexto. Saul foi ali o rei ungido para liderar o povo de Deus, ou seja, Deus escolheu ele, Deus permitiu Saul ser o rei, o primeiro rei. Então desceu Samuel ali, desceu o óleo sobre a cabeça dele, ele foi ungido. E quando Saul começou ali, literalmente, ser desonesto, quando ele começou realmente a deixar coisas entrar no seu coração, pela falta de arrependimento, quando Saul começou a querer se engrandecer, começou a desobedecer ao Senhor, ele foi rejeitado pelo Senhor. E por que Deus rejeitou Saul, mas não rejeitou Davi, que foi um homicida, que foi um adúltero, que foi um soberbo também em suas decisões? Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que é eterno, ou seja, Ele conhece todas as coisas da frente para trás. Ou seja, Ele conhece a sua vida de velho para novo. Ou seja, todas as suas escolhas, todos os teus intentos do coração, Deus conhece. Então Saul não houve arrependimento lá na frente. Deus já via que não tinha arrependimento. Ou seja, ele foi rejeitado porque não tinha condições de arrependimento no coração de Saul. E de fato ele não se arrependeu. A gente lê as escrituras, a gente vê claramente que Saul não se arrependeu. Nem sequer houve ali, basicamente um remorso. Ele simplesmente fala assim, olha, me desculpa pelo que eu fiz ali, ora aí por mim, tudo bem. E o que Deus falou para Samuel? Não ore nele, não adianta, não vou nem ouvir a sua oração, Samuel, não vou ouvir, porque eu já rejeitei ele, não quero mais. Olha a gravidade. Aí a gente vê Davi, que adulterou, que matou um inocente, que matou mais de 70 mil vidas, perderam, ali as suas vidas por causa de um erro dele, mas Deus lá na frente já estava enxergando Davi se lamentando, chorando amargamente no Salmo 51. Você está entendendo o Deus que você serve? É muito poderoso isso. Deus, quando Davi estava pecando, Deus já estava vendo o arrependimento dele lá na frente. Por isso que Deus fala que Davi era segundo o seu coração, porque tinha arrependimento, igreja. Tem arrependimento, tem perdão. Vai e não peques mais. Esse é o amor de Deus para conosco. Uma mãe, quando tem um filho que está entregue às drogas ou que está ali entregues à bebida, à prostituição, não sei o problema que for. Eu falo amor de mãe porque é um dos maiores amores que a gente enxerga natural aqui na terra. Então o que a mãe faz? Abandona o filho? Jamais. O filho está pecando, não tá? O filho não está errando, o filho não está se machucando. E o que a mãe está fazendo? Está sofrendo, está ali de joelhos no chão, clamando na esperança de Deus transformar a vida do seu filho. Imagina o amor de Deus para conosco, então. Não tem medidas. Então, Deus quer o nosso mal? Pelo contrário, Ele quer o nosso bem. Porém, nós temos que ter um coração transformado. Nós temos que ter um coração íntegro. Temos que ter essas qualidades dentro do nosso coração. Amém? Então é isso, igreja. A verdade é o fator determinante, não é os números. Nós temos que ter isso, essa convicção. Porque olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 19.
A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Olha que profundo. Por que Paulo diz isso? Porque existia um confronto naquele tempo que alguns falavam assim, aquele que é circunciso é de Deus, aquele que é incircunciso, esse daí não presta. Tinha essa diferença, né? Só que quando Jesus veio, morreu, se entregou no meu e no teu lugar, ele quebrou todas essas coisas. Hoje a verdadeira circuncisão é no coração, entende? Não tem mais nada do prepúcio, não tem mais nada disso. Hoje a circuncisão aqui, no coração, é uma pessoa que realmente decidiu adorar a Deus, se decidiu servir ao Senhor. É uma decisão. Então, é isso que a gente vê claramente. Então, igreja, tudo que nós vemos, né, de comportamento e conduta que transgride a palavra de Deus, são coisas que têm que ser, né, totalmente expurgadas, temos que ser retiradas, afastadas, odiadas por nós. Porque o pecado, quando a gente entender que é o único meio de cortar nossa ligação com Deus, a gente nunca vai querer participar disso. Nunca vai querer que isso faça parte de nossas vidas. Não é verdade? Então, igreja, nós temos que ter, né, essa consciência, esse entendimento. Né? 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 10, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Os imorais, né, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, ali os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, nenhum deles herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque são um tipo de comportamento, de conduta que transgride contra Deus. Então tem que ter um arrependimento e uma transformação de mente e de comportamento. Você está entendendo? Então o que nós temos que fazer? Nós que estamos, né, aqui nos alimentando do Senhor, temos que transmitir isso para os demais. Porque, igreja, eu estou falando aqui, ao vivo, 7 pessoas. Essas 7 pessoas vão falar para os seus familiares, para os teus amigos, a respeito da palavra de Deus, e esse montante vai se multiplicando, 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 e as vidas vão sendo alcançadas. O Espírito Santo de Deus vai tocando nas pessoas através da semente que você está lançando na vida delas. Amém? Então, é isso que nós temos que fazer. Não podemos deixar essa legalidade de que tudo está tudo certo, está tudo ok, né? Lá no final da vida tem arrependimento e está tudo certo. Não, igreja. Esse tipo de comportamento nós não podemos deixar entrar, principalmente dentro das igrejas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, pessoal, basicamente é um pouco disso que eu estou falando. O livro é muito bom mesmo, né? Eu super indico vocês a adquirirem esse vídeo. Não estou fazendo merchan do John Bevere, não. Estou falando que realmente é um livro bom, chama Kryptonita. Ele é bem baratinho, acho que custa R$22, R$23. E ali tem um conteúdo muito mais profundo do que eu estou passando para vocês. Eu peguei só um trechinho, né, destrinchando do que está escrito. E ali ele fala com muita mais profundidade. Então não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de adquirir livros, sabe, de homens realmente idôneos, pessoas que são verdadeiros, né, adoradores do Senhor, que passa testemunho. Então, é muito importante. Nunca deixe de buscar ao Senhor, nunca deixe de ser praticante da palavra, porque não basta somente ouvir, tem que praticar. Amém? E também, isso que a gente acabou de falar aqui, é tudo em questão do que nós deixamos entrar em nossos ouvidos, nos nossos olhos. Por quê? Porque desce por coração. Desce. Conscientemente ou inconscientemente, tudo que você observa, tudo que você está enxergando e ouvindo, está entrando. Então a gente tem que fazer um filtro, nós temos que ser muito prudentes. Por quê, igreja? Porque essas coisas vão criando raízes e lá na frente vai dar fruto. E esses frutos é o que Jesus disse lá em cima que a gente leu, né? São frutos, infelizmente, para a morte, são frutos muitas vezes para a desonra. Então nós temos que ser prudentes com tudo isso, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Arrependimento é necessário, é urgente. Nós todos os dias precisamos nos arrepender, porque o arrependimento é uma atitude humilde. É uma atitude humilde. Você falar, eu me arrependo, para Deus, é você falar, Senhor, eu reconheço que eu estou errado. Senhor, eu me arrependo, eu reconheço que o Senhor é soberano e eu preciso te honrar com a minha vida, com o meu comportamento, com as minhas escolhas, com a minha mente, com o meu coração. Eu me arrependo. Senhor, me restaura. Senhor, me socorre. Senhor, me transforma.
Então, igreja, a gente vê homens e mulheres que se arrependeram verdadeiramente na presença de Deus, a gente vê como Deus age na vida dessas pessoas, porque é um ato humilde. Amém? É um ato maravilhoso. Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe teu coração, tua família. Nunca deixe de pregar o evangelho, seja para o teu filho, para o teu neto, para o teu amigo, para o teu pai, para a tua mãe, não importa. Nunca deixe de falar de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, te agradeço de todo o meu coração, Pai, por esta palavra, porque nós sabemos, Pai, que o arrependimento é fundamental, é necessário, Pai, para que nós possamos verdadeiramente limpar o nosso coração e ter um coração íntegro, reto, temente a Ti, Pai, porque esta é a Tua vontade. Nós lembramos, Senhor Deus, lá nas passagens de Jó, Pai, que o Senhor testemunhou a respeito daquele homem, dizendo que ele era um homem íntegro, temente ao Senhor, que se desviava dos maus caminhos. Então, Papaizinho, nós temos a consciência, Pai, que temos que cuidar do nosso coração. Temos que cuidar da nossa mente, Pai, sempre com a sã doutrina, com a palavra verdadeira, e Senhor, transmitindo para os demais, Senhor, a verdade, transmitindo, Senhor, o evangelho por completo, sem omissão, sem nada, Pai, porque a palavra, da mesma maneira que ela é amor, ela também é justa. Então nós temos que entender, Pai, que importa, Senhor, que estejamos, Pai, de uma forma íntegra na Tua presença. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão ouvindo nessa noite, Pai. Alcance os corações, alcance as famílias, trazendo restauração, transformação, Pai. Senhor, de dentro para fora, para que eles verdadeiramente sejam livres, meu Pai, e que todos eles possam transmitir a palavra do Senhor aos demais. Assim seja a bênção do Senhor em cada vida, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos que recebam, digam amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, fique firme. Amém? Essa é a palavra de hoje. Medite nela, arrependimento. Escreva versículos sobre arrependimento, você vai ver uma lista de arrependimento, você vai ver nos contextos, pessoas que fizeram, né, esse ato de arrependimento e o que Deus transformou na vida delas. Isso é maravilhoso, né? Quanto mais você lê, mais você se apaixona, quanto mais você busca, mais você encontra, porque é a palavra diz, busca e você vai me encontrar, bate e eu abrirei a porta. Essa é a palavra de Deus, que Deus te abençoe, está disponível para você, é só encontrar e buscar o papai, tá bom? Um abraço para todos, uma boa noite e amanhã até às 19h.